Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica. O jogo de hoje é Tutantumba. Tutantumba é um jogo de 2024, desse ano já, do autor Renato Keiteres, não tenho certeza, publicado aqui no Brasil pela Ludens Spirit, editora brasileira e autor brasileiro também, um jogo 100% nacional. Em Tutantumba, nós seremos sacerdotes do Antigo Egito, tentando levar para a tumba do faraó Tutankhamon os 8 elementos vitais que vão garantir o seu descanso eterno na outra vida, certo? Na verdade é um jogo basicamente de estratégia abstrata, muito legal, muito inteligente, que usa essa temática, né, essa arte baseada aí no Antigo Egito. O manual, inclusive, traz uma explicação bem interessante a respeito do que são esses 8 elementos vitais, de fato, na antiga cultura egípcia, na antiga religião egípcia. Eles entendiam, eles acreditavam que o ser humano era composto por 8 elementos e, enfim, toda explicação bem legal. Confiram lá no manual. Então, mas no jogo em si, como é que funciona? É um jogo que dá para jogar de 2 a 6 jogadores. Vamos simular aqui uma partida entre 4 jogadores. Cada jogador vai receber um conjunto com as suas múmias, certo? Dentro do tema do jogo, nós, os sacerdotes, iremos nos utilizar de múmias, são os nossos servos, eu imagino, para entrar na tumba levando esses elementos vitais. Cada um é representado por essas caveirinhas aqui, bem bonitinhas. Cada jogador recebe aí o seu conjuntinho de múmias. Você prepara o tabuleiro central dessa forma. Nós temos um tabuleiro central aqui que representa a tumba do faraó. E nós temos essas fichinhas que o manual chama de câmaras mortuárias, certo? E você montar nesse formato aqui que lembra uma pirâmide. Coincidência? Acho que não. Pelo menos na versão básica do jogo, certo? Existe uma versão avançada, onde a configuração do tabuleiro muda um pouco, mas nós não vamos explicar nesse vídeo, certo? Vamos explicar apenas aqui a versão básica. Então, o formato é esse. Se você prestar atenção, existem 12 números aqui, 6 de um lado e 6 do outro, na tumba central, e a partir desses números você traça essas linhas de câmaras, né, de fichinhas. Nos números de 1 a 4, aqui, as 4 primeiras, né, as 2 primeiras linhas, você vai colocar 3 fichinhas de cada lado. Nos 2 seguintes, ou seja, os números que vão de 5 a 8, você coloca 2 fichinhas de cada lado. E nos 2 últimos, nos 4 últimos, você coloca apenas uma fichinha de cada lado. Então, 2 de tamanho 3, chamemos assim, 2 de tamanho 2 e 2 de tamanho 1. Isso de cada lado, assim, de forma espelhada, com o detalhe de que os 2 primeiros, os 2 últimos, na verdade, que correspondem aos números 11 e 12, nessa marcação numérica aqui do tabuleiro, você usa essas fichas de tipo especial, que são as passagens secretas, certo? Com a máscara mortuária do faraó. Nós temos também um conjunto de 3 dados, deixa por perto ao alcance dos jogadores, e a gente está pronto para começar a jogar. Então, como é que se joga? Cada jogador, na sua vez, irá realizar uma ação que consiste em até 2 etapas, digamos assim. Por que até 2 etapas? Porque nós temos uma primeira etapa que é obrigatória e uma segunda etapa que é facultativa. O jogador faz se quiser ou puder. Então vamos lá. Cada jogador então faz essas 2 etapas, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, com o jogo seguindo em sentido horário, e a gente segue jogando assim. Quais são essas 2 etapas? A primeira delas é a fase de posicionamento das múmias. O jogador da vez vai pegar os 3 dados, vai lançá-los e vai posicionar as múmias de acordo com o resultado tirado nos dados. Como é que funciona isso? Você pode posicionar até 3 múmias na fileira correspondente ao número obtido no dado. Então, nesse caso aqui, eu poderia posicionar uma múmia na fileira 6, digamos que seja o jogador amarelo. Outra múmia na fileira 6 também, e uma terceira na fileira 1. Fileira 1 está aqui, os números ímpares ficam aqui do lado esquerdo, os números pares do lado direito. Ou, vocês já vão entender como é que seria o caso para eu posicionar aqui 2 múmias na mesma fileira. Eu chego já lá na explicação, certo? Mas só para vocês entenderem, você pode colocar 3 múmias, uma na fileira 6, outra também na fileira 6 e outra na fileira 1. Ou você pode fazer uma soma, posicionando assim, por exemplo, uma na fileira 12 e outra na fileira 1. Nesse caso, você colocaria apenas 2 múmias. Ou você pode fazer a soma de uma outra maneira, posicionando uma na fileira 6 e outro na fileira 7.
Ou você pode somar os 3 dados. Aliás, nesse caso não funcionaria somar os 3 dados, porque daria 13, e o maior número que existe é o 12, né? Mas num exemplo em que a soma desse 12 ou menos, então você poderia também somar os 3 dados, ou seja, você coloca até 3 múmias. Se quiser somar os 3 dados, você coloca uma múmia só. Se quiser somar, formando assim uma soma de 2 dados, mais o terceiro dado ali sobrando, você posiciona 2 múmias, e aí essa soma pode ser com qualquer combinação que você quiser. Por exemplo, aqui nesse exemplo, 1, 3 e 6. Eu poderia somar o 1 mais o 3 mais o 6, ou ainda o 6 mais o 1. As 3 combinações possíveis são permitidas. Ou pode não fazer soma nenhuma e usar os 3 dados separadamente. Nesse caso, você posiciona 3 múmias. Vamos colocar aqui o exemplo para explicar como é que funciona esse posicionamento das múmias. Então, você determina a fileira em que a múmia irá ser posicionada usando essa soma, essa combinação dos dados, como eu acabei de explicar. Se somar os 3 dados num valor só, uma única múmia, no espaço correspondente àquele valor da soma. Nesse nosso exemplo aqui seria no espaço 10, né? 6 mais 3 mais 1. 2 múmias, se você quiser posicionar, você precisa fazer essa soma, separando os dados em 2 grupos. E aí soma um e mantém o outro separadamente. Ou 3 múmias, aí você considera cada dado isoladamente. Qualquer que seja o caso, uma vez que você determina aí onde você irá posicionar as suas múmias, ela será sempre posicionada na fileira correspondente, né, na fileira devida, no espaço mais externo da fileira. Então, nesse exemplo aqui, 1 viria para cá, 3 viria para cá, e 6 viria para cá. No espaço mais externo, no espaço mais longe da tumba do faraó, que é essa linha central, né? Essa faixa central. Se no momento em que você for fazer esse posicionamento, conforme que os dados permitem, já existir uma múmia... Opa, vai parar longe, hein? Já existir uma múmia, seja sua, seja de um adversário, na casa mais externa daquela fileira onde você irá posicionar, você então empurra essa múmia uma casa mais para lá para poder posicionar a sua. A múmia nova que está entrando, digamos assim, sempre entra na fileira mais externa. E se for preciso, para fazer isso, ela empurra as outras mais para dentro, digamos assim, para abrir espaço para a sua entrada. E aí tanto faz empurrar as múmias adversárias ou as suas próprias. E se tiver aqui, por exemplo, digamos, numa rodada posterior, 2 múmias aqui no espaço 4, por exemplo, e eu quero entrar com uma, de acordo com o resultado dos dados, eu vou tentar entrar aqui com uma múmia no espaço 4. Eu posso empurrar 2 múmias, fazendo assim esse efeito dominó, essa vem para cá e essa vem para cá, para que eu possa entrar na casa mais externa? Resposta sim, pode sim. Sempre você vai empurrar as múmias mais para dentro para criar espaço para que a sua múmia que você está posicionando agora fique sempre aqui na casa mais externa da fileira correspondente, né, da fileira correta, conforme a combinação aqui dos números dos dados que você tirou. Existe, no entanto, um limite. O limite é o tamanho da fileira. Se a fileira já estiver lotada, você simplesmente não pode colocar uma múmia ali. Então, digamos, por exemplo, aqui, essa fileira de número 4 já tem 3 múmias, está lotada, não tem mais espaço para a múmia afastar para dentro, digamos assim. Então, se um jogador, seja um dos que já tem caveirinha aqui, seja um outro, quiser ali colocar mais uma múmia naquele espaço, ele simplesmente não pode. Fica proibido. Uma vez que a fileira aqui está lotada, você não pode, utilizando esse movimento de posicionar a múmia em virtude do resultado dos dados, empurrar a mais, porque já está lotado, já está completo. Então, o que você deve fazer nesse caso? Você deve, então, recombinar os dados. Vamos pegar um exemplo aqui, onde eu tenho um dado número 4, deixa eu jogar os dois aleatoriamente, só para o exemplo ficar bom. Não, 2 de número 6 não vai dar um exemplo legal. Tá aqui, vamos. Temos 2 de número 4 e 1 de número 6. Então, digamos, eu quero posicionar um múmia aqui nessa fileira de número 4. Mas eu não posso, porque a fileira já está lotada. Então, qual a opção que me resta? Seria somar esse dado número 4 com esse outro dado número 4, para assim posicionar a múmia na fileira 8. Ou então somar esse 4 com 6, para assim posicionar uma na fileira 10. Mas aí o problema persistiria, porque eu tenho um segundo dado 4 que eu não conseguiria colocar aqui. Então a ideia é que você nunca pode desperdiçar um dado, digamos assim. Você sempre tem que gastar o resultado de todos os dados. Se em virtude dessa limitação, dessa proibição de colocar uma caveira a mais, uma múmia a mais, desculpem,
quando a fileira aqui já está lotada, se em virtude dessa proibição você não conseguir colocar uma múmia ali naquele espaço, você tem que selecionar outro espaço conforme o que os dados lhe permitirem. Por mais que aquela jogada não vá ser a mais vantajosa naquele momento. Você não pode deixar de usar o dado porque não quer, digamos assim. Certo? Você faz essa recombinação, somando o dado A com o dado B, ou o dado B com o dado C, ou somando os três, ou considerando os três separadamente. Você faz a recombinação que for necessária para que você consiga usar, digamos assim, todos os dados da sua jogada. Não é permitido você perder um dado, digamos assim, desperdiçar uma jogada. E se não for possível de forma nenhuma, considerando todas as combinações possíveis, ou os três dados separados, ou os três juntos, ou separando 2 e 1, enfim, você e os demais jogadores olham ali todas as possíveis combinações de somar os dados 2 a 1, ou os três juntos, enfim. E nenhuma combinação possível permite que você utilize todos os dados. Em todas as combinações possíveis sempre vai ficar sobrando pelo menos um dado que você não vai utilizar. O que você faz nesse caso? Bom, nesse caso, só nesse caso, aí você pega os três dados e rola novamente, certo? Vai desconsiderar a jogada anterior, fazer uma nova jogada, certo? Então, essa é a primeira fase da jogada do jogador. Como eu expliquei, a jogada de cada jogador se divide em duas etapas. A primeira é essa, o posicionamento das múmias. Nessa etapa de posicionamento das múmias, de acordo com o resultado que sair nos dados, existem algumas jogadas especiais que vêm trazidas aqui nessa cartinha de auxílio de jogador, mas que eu não vou explicar agora, certo? Eu vou explicar mais adiante para não confundir tanto a explicação. A jogada básica é essa que eu expliquei agora. Vamos passar agora para a etapa 2, digamos assim, da rodada do jogador, e em seguida nós explicamos as jogadas especiais. Certo? Então, pois bem, o jogador fez a primeira etapa, que é o posicionamento das múmias, conforme o lançamento dos dados. E agora nós passamos para a segunda etapa da jogada do jogador, que é o movimento, a movimentação das suas múmias pelo tabuleiro. A lógica da movimentação segue um padrão bem parecido com o do jogo de damas, onde você salta por cima da peça dos adversários para fazer a captura, certo? Nesse caso do Tutantumba, não existe movimento que não seja uma captura. Todo movimento que você vai fazer nessa etapa 2, digamos assim, necessariamente é um movimento de captura. E como é que funciona? Você deve saltar sobre a peça adversária. Você não pode saltar sobre uma peça sua própria, isso é importante. Tem que ser uma peça adversária. Você escolhe a peça, apenas um movimento por rodada, né? Você faz apenas um movimento, escolhe uma peça sua, por mais que tenha mais de uma no tabuleiro. Você escolhe uma peça sua para movimentar. Aquela peça que você escolheu, você escolhe uma peça adversária que esteja adjacente a ela, na horizontal, vertical ou diagonal. Desculpem, diagonal aqui também conta. Então, se no espaço seguinte, considerando aqui essa direção do movimento, houver uma casa vazia, você pode saltar sobre ela, como se faz no jogo de damas, por exemplo, e remover aquela peça sobre a qual você saltou, certo? Temos alguns detalhes. O primeiro deles é que esse movimento de salto, ele pode ser feito na vertical, certo? Movimento de captura da peça adversária. A peça capturada pelo adversário, você devolve a ele e pode voltar ao jogo mais tarde, certo? Ela não sai do jogo em definitivo. Fechando parênteses. Esse movimento pode ser feito aqui na vertical, certo? Em paralelo com o eixo principal aqui do tabuleiro. De maneira limitada, né? Tanto subindo quanto descendo, chamemos assim. Mas na horizontal ou na diagonal, ele só pode ser feito no sentido de fora para dentro, ou seja, se aproximando da tumba do faraó. Então, por exemplo, esse movimento aqui seria permitido, porque eu estou fazendo um movimento na horizontal para dentro, né? Me aproximando da tumba do faraó, e aí capturaria essa caveirinha azul. Mas esse outro movimento aqui, por exemplo, não seria permitido, porque ele é um movimento na diagonal que está se afastando do centro do tabuleiro, da tumba do faraó. Então, os movimentos horizontais e diagonais só podem ser feitos de fora para dentro, sempre no sentido de se aproximar da tumba do faraó. O objetivo do jogo, como eu adiantei lá no começo do vídeo, é entrar com as suas múmias na tumba do faraó. As múmias irão levar ali os elementos vitais, como a regra fala, né?
da antiga religião egípcia para dentro da tumba do faraó. E como é que você faz para entrar na tumba? Não expliquei ainda. Bom, existem 5 maneiras ao todo de entrar na tumba, e a primeira é que eu vou explicar agora, que é a seguinte. Ao fazer um movimento desse de captura, eu disse que você tem que saltar sobre a peça e aterrissar num espaço vazio, digamos assim, não é? Como acontece, por exemplo, no jogo de damas. A diferença é que no damas é só diagonal, aqui é horizontal, vertical e diagonal. Pois bem, ao fazer um movimento como esse de captura, o espaço vazio que você utiliza para fazer o movimento, o espaço vazio onde você pode aterrissar, pode ser, desde que a posição das peças permita, é óbvio, a tumba do faraó. Então, nesse caso, por exemplo, esse vermelhinho poderia saltar sobre esse amarelo, capturando o amarelo e ao mesmo tempo entrando na tumba. Uma vez que entra na tumba, ele não pode mais fazer nenhum movimento, né? Esse movimento termina ali. Então essa é a primeira das 5 formas de entrar com a sua caveira na tumba. O último detalhe na explicação dessa etapa 2, que é a etapa de movimentação, é que assim como no jogo de damas, você pode fazer capturas em série. Como assim? Se você faz um movimento de captura e no momento em que você conclui esse movimento, no momento em que você aterrissa, digamos assim, com a sua peça na casa de destino, se a posição das casas permitirem que você faça um novo movimento com a mesma peça, você pode fazer imediatamente. Não precisa esperar para a próxima jogada. Mais ou menos a mesma lógica daquelas capturas em série que se fazem no jogo de damas. Por exemplo, digamos aqui, o vermelho faz essa captura, a posição em que a peça caiu, lembrando que é sempre a mesma peça, né? Você só usa uma peça por vez, né? Então essa peça fez a captura, na posição que ela caiu aqui, é permitido que ela faça uma nova captura. E aí ela tira. Aliás, nesse caso aqui, ele teria 2 opções de ação, né? Ele poderia fazer a captura nesse sentido horizontal, ou poderia fazer nesse sentido aqui diagonal. Nos 2 daria certo. Nos 2 ele estaria usando a tumba do faraó como casa de destino. Mas o que eu estou explicando no momento é isso, é que você pode fazer essas capturas em série, fazer ali 2, 3 movimentos em seguida com a mesma peça, desde que a posição das peças permita, exatamente como no jogo de damas. Né? Aquela casa onde você cai permite que você faça uma nova captura, você pode fazer imediatamente, sem precisar esperar pela próxima jogada. Diferente do jogo de damas, no entanto, essas capturas são sempre facultativas. Você nunca é obrigado a fazê-las. Aliás, você sequer é obrigado a fazer a fase de movimentação. Sua rodada pode, se você quiser, consistir apenas na fase de posicionamento das caveiras, certo? Por falar em fase de posicionamento das caveiras, vamos agora explicar as jogadas especiais trazidas aqui na nossa carta de auxílio de jogador. Lá na fase 1, lá na fase de posicionamento das caveiras, das múmias, desculpem, existem alguns cenários que podem acontecer dependendo do resultado dos dados, certo? Que lhe permitem aí fazer movimentos especiais. Quais são esses cenários? O primeiro deles, ele chama de a trinca de ouro do faraó. Acontece basicamente quando você tira 3 dados iguais. 3 dados iguais, o mesmo valor, jogou ali na sorte, sai os 3 dados iguais, você tem direito a uma consequência tripla. A primeira delas é que você pode colocar uma múmia sua direto dentro da tumba do faraó, saindo direto da sua reserva. Uma múmia saindo direto da sua reserva, entra ali na tumba do faraó. Primeira consequência. Segunda consequência, e essa é a segunda forma de entrar, eu disse que existem 5, né? Já estou explicando aqui a segunda. A segunda forma de entrar na tumba, né? Por meio da trinca de ouro do faraó. Segunda consequência da trinca de ouro do faraó é que, além de entrar com uma múmia sua, você pode remover uma múmia adversária se houver. Se houver mais de uma, você escolhe apenas uma, certo? Escolhe uma múmia adversária para devolver ao seu dono. Tira ela de dentro da tumba. E a terceira consequência é que você pode jogar de novo. Você tem que repetir a sua jogada. Caso isso aconteça e nessa segunda jogada você tire de novo uma trinca, pela segunda vez consecutiva você tenha de novo 3 dados de valor igual, então você pode, de novo, posicionar uma múmia sua direto do estoque, remover uma múmia adversária, se houver, mas você não joga uma terceira vez, certo? Você joga no máximo 2 vezes seguidas, graças a esse poder. A segunda jogada especial que pode haver, de acordo com o resultado dos dados. E lembrando que ao fazer isso, você gasta os seus dados, digamos assim, na sua jogada. Você não vai poder utilizá-los para fazer a colocação normal das múmias. Também seria covardia demais.
Pois bem, a segunda poder especial aqui dos dados ocorre quando você tem dois dados de valor igual e um terceiro dado de um terceiro valor, certo? Dois dados aqui que se repetem. A regra chama isso de dupla de Anubis. O poder especial da dupla de Anubis é que você pode gastar esses dois dados, e aí de novo a mesma lógica, você está gastando eles, logo não vai poder utilizá-los para fazer uma colocação normal. Gastar para quê? Para remover uma múmia, tirar do tabuleiro uma múmia adversária que esteja fora da tumba, né? Que esteja aqui nas câmaras mortuárias, como eles chamam. Então você escolhe uma múmia qualquer do adversário que não esteja dentro da tumba para removê-la quando você tira aqui dois dados iguais. O detalhe é que o terceiro dado, esses dois dados iguais, como eu disse, você gasta eles para fazer a jogada, você não vai poder utilizá-los como se utiliza normalmente, né, na jogada padrão, para colocar as múmias. No entanto, o terceiro dado que sobra, você precisa utilizá-lo normalmente. E aí segue aquela mesma lógica que eu expliquei alguns minutos atrás. Você tem que utilizar, você não tem a opção de não utilizá-lo. Então, caso você não consiga, devido às restrições de posicionamento, utilizar esse terceiro dado que está sobrando, você tem que repetir a jogada, certo? Você perde a oportunidade, digamos assim, de usar os dados de Anubis. Ou então você não usa o dado de Anubis e faz uma recombinação, isso é permitido também. Na verdade, todos esses poderes especiais são facultativos. Geralmente é bem vantajoso utilizá-los, mas se você ali durante o jogo entender que naquela jogada específica é melhor não utilizá-los, você pode, mesmo tendo, por exemplo, dois dados iguais, em vez de utilizá-los para fazer essa manobra especial, esse poder especial da dupla de Anubis, quiser utilizá-los normalmente para fazer a posicionamento padrão das múmias, é permitido sim. Então, recapitulando os poderes especiais, digamos assim, as jogadas especiais que você obtém a partir do resultado dos dados, 3 dados iguais, posicione uma múmia sua direto do estoque dentro da tumba, remova uma múmia de um adversário e jogue novamente. 2 dados iguais, você gasta esses 2 dados, digamos assim, para remover uma múmia de um adversário que esteja fora da tumba, e o terceiro dado continua precisando ser utilizado normalmente. E essas são as jogadas especiais em virtude aqui do resultado dos dados. Falta só explicar o quê? Falta só explicar as 3 outras formas de entrar na tumba. Eu já expliquei a trinca do faraó, né, quando você tira os 3 dados iguais. Já expliquei aquela manobra da captura, quando você faz uma captura utilizando como espaço vazio da captura, digamos assim, a tumba. Você salta aqui, seja na horizontal, seja na diagonal, e faz aquela captura. Falta explicar ainda as outras formas. Quais são elas? Primeira, a passagem secreta. O espaço aqui da casa 11 e 12 são as passagens secretas. Toda múmia que entra lá, automaticamente, imediatamente, entra na tumba. Ela pode entrar lá, seja em virtude do resultado da jogada dos dados, seja em virtude de uma captura. Por exemplo, um cenário como esse aqui. Essa múmia amarela poderia fazer uma captura aqui, saltando por cima da azul, e imediatamente caiu na passagem secreta, entra na tumba, certo? Quarta forma de entrar na tumba é o que ele chama de manobra de Osíris. Como é que funciona? Nessas 4 fileiras mais de baixo, ou seja, aquelas que são identificadas pelos números de 1 a 4, aquelas que são compostas por 3 fileiras, né? Fileiras de tamanho 3. Se você a qualquer momento conseguir deixar a fileira completa apenas com múmias da sua cor, seja em virtude do posicionamento aqui dos dados, seja em virtude de movimentos que você fez de captura, a qualquer momento, uma dessas 4 fileiras de baixo, as 4 fileiras que tem tamanho 3, estiver completa apenas com múmias da sua cor, você imediatamente pega a múmia aqui mais de perto e coloca dentro da tumba, pega as outras 2 e remove. Nesse ponto específico, acho parecido um pouco com o azul, né? Confiram, já temos vídeo aqui no canal. E a quinta e última forma é bem parecida com essa, só que diz respeito às 3 fileiras de cima, né? As fileiras que são identificadas pelos números 5 a 10. Ou seja, essas 4 que tem tamanho 2 e essas 2 que tem tamanho 1, que não são a passagem secreta. As fileiras aqui de 5 a 10, que nem são passagem secreta, nem tem tamanho 3, as do meio aqui. Como é que funciona nelas? A lógica é bem parecida. Você coloca uma múmia para dentro da tumba. Ao ter a fileira completa apenas com múmias da sua cor, joga a mais de dentro para dentro e tira a outra mais de fora. Detalhe, inclusive, que essas fileiras de tamanho 1
uma fileira completa é justamente apenas uma múmia mesmo, certo? Uma múmia já é uma fileira completa. Só que aí tem um detalhe especial que diferencia ela das fileiras aqui mais de baixo, é que nessas fileiras aqui de tamanho 2 ou 1, você precisa fazer isso no começo da sua jogada, antes mesmo de jogar os dados. Ou seja, na prática, você tem que conseguir obter esse cenário, digamos assim, de ter uma fileira completa apenas com múmias da sua cor, na jogada anterior, tem que ter dado a volta inteira, chegado em você de novo e ainda permanecer lá. Ou seja, se no começo da sua jogada, antes mesmo de jogar os dados, você já tem esse cenário de uma fileira completa nessas 6 aqui, né? De tamanho 2 e de tamanho 1. Aí você joga uma múmia para dentro e remove a mais de fora. Recapitulando agora as formas de fazer as múmias entrarem na tumba. Número 1, a trinca, quando você tira os 3 dados iguais. Número 2, a passagem secreta. Sempre que você entra aqui na passagem secreta, cai imediatamente na tumba. Número 3, nas casas aqui de numeração 5 a 10, se você inicia o seu turno com uma fileira completa, apenas com múmias da sua cor, uma delas entra, o resto é descartado. Nas fileiras aqui abaixo, de 1 a 4, de forma bastante semelhante, quando você tem uma fileira completa, a mais de perto entra, as demais são descartadas, com o detalhe de que não precisa ser no começo da sua jogada, pode ser a qualquer momento do seu turno. E a quinta e última forma é por meio daquela captura, onde você faz o movimento normal de captura, utilizando como casa vazia, onde a sua peça irá aterrissar a própria tumba. Essas são as 5 formas de entrar com as múmias na tumba. Os jogadores vão jogando dessa forma, fazem a sua jogada, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, vão posicionando as múmias conforme o resultado dos dados e andando com elas conforme a posição das peças. Isso vai até quando? Vai até que um jogador consiga colocar 8 múmias na tumba do faraó Tutankhamon. Quando nós tivermos 8 múmias aqui dentro da tumba, o primeiro jogador a conseguir fazer isso é o grande vencedor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Tutantumba. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.